Boa noite a todos, que a paz de Deus possa nos amparar, possa nos envolver. Aqui estamos nessa oportunidade mais uma vez, que os recursos, essa oportunidade de trabalho, em estarmos aqui reunidos, embora não num local físico, mas reunidos aqui através dessa oportunidade que a tecnologia, a comunicação nos permite estar tão próximo. A gente quer agradecer mais uma vez, contamos com a presença de vocês nos auxiliando, e mais uma oportunidade sobre Jesus. Sempre Jesus vai nos motivar nesse encontro, e hoje nós vamos então aprofundar no fazer ao próximo o que quiserdes, o que o próximo vos faz. Esta oportunidade que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte. Mas vamos fazer aqui a nossa prece inicial, em que a gente faz um convite que você aí, junto conosco, também façamos junto, cada um fazendo a nossa vibração por nós. Podemos pedir por alguém, esse alguém também é o nosso planeta Terra, o momento de dificuldade que vivemos, enfim, vamos juntos. Eu faço aqui, convido que você faça aí junto conosco também, nessa corrente de prece, de oração e de vibração. Vamos orar. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, em mais uma oportunidade, Senhor, aqui reunidos, te pedindo que esses instantes de prece, de vibração, de estudo, possa nos unir em torno da proposta do aprendizado, mas que com a certeza da condução dos trabalhadores espirituais e do patrono Cai Bachut, o amparo possa chegar aos lares aqui representados, aonde essa oportunidade nos conduzir, possa levar o auxílio a encarnados e desencarnados. Que o estudo de Jesus possa nos concentrar em torno das nossas necessidades e assim possamos construir dias melhores em nossas vidas. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos trabalhadores espirituais que necessitamos na condução desse encontro, desta noite, desse estudo, e em nome do grupo de estudos do Cai Bachut, é que nós pedimos a concessão, a permissão, o ensejo e o amparo para que possamos dar continuidade ao nosso encontro, à nossa reunião, ao estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite mais uma vez. Aonde Jesus se encontrava, havia sempre uma multidão, sempre. E por certo, sempre uma multidão de necessitados. O Sermão do Monte, segundo os historiadores, os estudiosos do Novo Testamento, nos diz que ali havia cerca de 5.000 pessoas. Em todas as oportunidades era assim, Se nós estudarmos o Novo Testamento, nas obras que também subsidiam, e a gente quer aproveitar esse espaço tão importante mais uma vez. Está tão fácil hoje as obras do Chico, obras do Francisco Cândido Xavier, em ordem cronológica, no Google. É só nós digitarmos. E iremos ao blog do Disseu Rabelo, e ali mais de 400 obras do Chico em arquivo PDF,
com uma oportunidade de aprendizado, de estudo, de um trabalho importantíssimo que era o trabalho do Chico, né? E agora essa oportunidade de consolidar num blog mais de 400 obras em arquivo PDF. Eu posso ler, posso imprimir, estou no consultório, está tudo na palma da mão. E um trabalho que a gente sempre insiste, né? O Chico só tinha lápis e papel. Então, havia, ao tempo de Jesus, um jovem, né, chamado Davi. Muito acontece ali no entorno do Sermão do Monte, e na obra intitulada A Eterna Mensagem do Monte, de Leão de Tosto, da Célia Xavier de Camargo, da editora Clarim, ou Clarim, ele vem nos dizendo muito o que acontece ali no entorno do Sermão do Monte. A gente vai tentar aprofundar dentro do horário estipulado e definido, mas a gente vai se ater a uma passagem que ali tem, que ele descreve. Mas há muitas passagens, mas pelo nosso horário. E Davi, ele nascera completamente, como descreve Leão de Tosto. Leão de Tosto é escritor, filósofo russo, teatrólogo, e nos traz obras depois da sua desencarnação pela Célia Xavier de Camargo e outras médiuns. E ele nos diz que Davi era um jovem de beleza, aproveitava a vida, e isso estava sempre chamando a atenção das moças na juventude, querendo aproveitar, viver a vida, né? Curtir, né? Nos dias atuais. E eis que Davi, uma manhã, amanhece com dores na perna. Essas dores vão aprofundando, aumentando, ele procura os médicos, mas uma medicina ainda muito inicial, muito incipiente, né, naquela oportunidade. E eis que alguns ungüentos, medicamentos, e o diagnóstico não tinha cura. E vai aumentando cada vez mais, acelerando, até que ele é levado ao leito, né, numa condição de paraplégico, né, da cintura para baixo, não movia. Ele ouve falar em Jesus, né, do Sermão do Monte, que iria acontecer. Ele, logicamente, né, como falamos das curas, dos milagres, que a doutrina espírita, por sua vez, vem nos dizendo do tratamento, né, do passe magnético que Jesus ali fazia, e também nos dizendo, né, que muitos, nos ensinando que muitos foram curados, outros não foram curados, e outros foram curados e voltaram a enfermar. Mas sempre Jesus, na sua humildade, né, tua fé te curou. Em realidade, a presença e o magnetismo de Jesus. E ele ainda alertava: vá e de futuro não tornes a pecar, para que algo de pior não lhe aconteça. E Davi, logicamente, deposita toda a sua esperança, mas o seu irmão Jacó, não. Seu irmão Jacó não queria levá-lo lá onde estaria Jesus, porque ele não queria alimentar ilusões. A medicina de então já havia descartado a sua cura, já havia dito que não teria jeito, né? Enfim, Davi insistiu. Jacó, a contragosto, porque para ele era uma ilusão, era um vendedor de ilusões, era mais um mercador tão comum. Mas Davi insiste tanto que ele adapta lá, né? Faz uma maca, por assim dizer. Lembrando que naquele tempo estradas e infraestrutura completamente difíceis acessos, né? E ele improvisa ali uma maca para aquela longa caminhada, e além do mais,
duvidando, ele não entendia, mas o irmão insistia tanto. Mas, para sua surpresa, ao longo do caminho, muitos outros foram dirigindo, né, a direção do Sermão do Monte. E ali ele vai avaliando, né, a quantos, né, aquele enganador ou aquele vendedor de ilusões conseguiram enganar. E vai. Com muita dificuldade ele se aproxima e como lá chega, né, como falamos, 5.000. O monte nada era do que uma pequena elevação, aonde Jesus tinha ali a noção de tudo que estava ao seu derredor, aquela multidão. E durante a espera, Davi conhece Jonas. Jonas nascera paralítico, cego, só ouvia e falava. Davi, ele trazia em si um sentimento muito em relação à dor do próximo. Isso trazia, apesar da sua dor também, e toda aquela mudança repentina na sua vida, mas ele se ressentia muito pela condição do próximo. Ele conhece ali Jonas em uma condição, ele pelo menos movimentava no seu entendimento, ele movimentava os braços, ajudava o irmão Jacó, paralítico e cego. Enfim, Jesus, né, chega. Para Davi, embora distante, mas a presença de Jesus, antes de tudo, para Davi já serenou as suas ansiedades, as suas dores, a presença de Jesus. A gente vai tentar entender isso um pouquinho, deixa eu ver o nosso tempo, que é Mauro daqui a pouco já coloca-nos aí o cronômetro. Nós vamos tentar aqui entender um pouquinho o quanto essa presença de Jesus, né? A gente tem aqui uma descrição do quadro de Jesus, né? A pessoa em si, que a gente lê em seguida. Enfim, Jesus começa então as curas, né? Os milagres. Imaginemos, né, a quantidade que afluía, né? O desejo da cura, do milagre. Enfim, há muitas teorias, pensamentos, aonde estaria Jesus até os 30 anos de idade, né? Porque o que temos no Novo Testamento é Jesus aos 13 anos de idade, encantando os doutores da lei, né? Encantando. O normal era os doutores da lei questionarem, mas já eram perguntas pré-concebidas, por assim dizer, né? A popular receita de bolo, naquilo que representava a passagem do período de juventude, infância para a maioridade. Então era submetido ali àquelas perguntas dos doutores da lei. Mas com Jesus, aos 13 anos, é o contrário. São os doutores da lei que se encantam com Jesus, aos 13 anos. Mas se formos nos alongar, né, vamos nos ater. E a primeira aparição em público de Jesus é aos 30 anos de idade. Exatamente nas bodas de Canaã, no casamento, na transmudação da água em vinho. Se formos também, porque estudar Jesus, nós vamos para várias vertentes e aí a hora acaba extrapolando. Enfim, há muitas teses, né, pensamentos, mas lá em Paulo e Estevão, que está no Obras do Francisco Canchaiol em ordem cronológica, tem um diálogo muito, como toda obra, né, de observação com Paulo, e ali é colocado, eu não me lembro agora quem conversava com Paulo, mas o fato sim, que diz ali exatamente que até os 30 anos Jesus passara se preparando para conviver conosco 3 anos, se preparando. Porque nós vamos ver, como também nessa passagem e nessa descrição
do retrato de Jesus, nós vamos ver que as pessoas só iam ali para sugar as energias de Jesus. Porque ali começa então a Jesus fazer as curas ou os milagres, e aquela mole de seres ali com leprosos, com obsediados ou endemoniados, né? Surdos, mudos, aquilo vai se renovando, né? Ali, minha gente, não tem parada para lanche, para almoço, nada. Continua. Então imaginemos o quanto de Jesus ali, de força, né? Então corrobora. Eu também não quero esgotar o assunto, né? Eu só me identifiquei e tenho como uma explicação desse preparar para poder conviver e estar conosco, né? Desse 3 anos que só foi exatamente não só sugar, mas assassinar, crucificar. E nós vemos o quanto Jesus estava realmente, né, focado na tarefa, em todos, como nos diz Emmanuel, em caminho, verdade e vida, né? O trabalho de Jesus era segundo, minuto, hora, dia, e cada versículo, cada passagem de Jesus no Novo Testamento retrata muito bem isso, aproveitamento desse tempo. Enfim, o dia passa célere, né? Nas curas, nos encantamentos daqueles que ali se encontravam, que recebiam a cura de Jesus e retornavam, né? E já ao final da tarde, Simão Pedro se assume ali no pequeno monte e diz: basta, o mestre está exausto, de novo, né? Aquela sugar de energia, né? Não tem mais. O próximo é o último. Por hoje, quem era o próximo e o último? Nosso personagem Davi. Porque Jacó, né, que era todo dúvida, que não concordava, que não queria mais, né? Mais do que ele estava ali percebendo e verificando, né? Então a fila ia se retirando dos curados e ele ia levando Davi para próximo de Jesus. E Davi levando Jonas ao seu lado. Então estava lá Davi, que era o último a ser curado, e Jonas. Mas como nós falamos para Davi, para ele já tinha encontrado ali muitas respostas, não só resposta, mas certeza. Lembrando que no começo da descrição de Leão de Tosse, ele nos disse que Davi era muito sensível em relação à dor do próximo, mesmo ele tendo toda aquela mudança repentina. E Davi, ele pensava que ele pelo menos ouvia e via Jesus. Já Jonas não pudera nem ver a presença de Jesus. E nessa descrição que nós vamos ler em seguida, nós vamos tentar entender o quanto era essa presença do olhar de Jesus e sua presença, enfim. E o que causa, né? Causava não, o que o causa a presença de Jesus. Afinal, por isso que dizemos que estudar Jesus em uma de suas aparições, né, que está no Novo Testamento, mas à luz da doutrina espírita em uma de suas materializações, uma das últimas: eu estarei convosco até o final dos tempos, né? Mas também, se fôssemos abordar, aí Mauro me expulsa. Enfim, é chegada a hora de Davi, mas de tudo que Jesus ali falava, trouxe muita sensibilidade para Davi, que já encontrava eco nele, no seu pensamento, quando Jesus, por isso o Sermão do Monte, essa riqueza, né? Fazei ao próximo o que quiser de o que o próximo vos faça, que é o nosso objeto de estudo da noite. Mas nós tínhamos que chegar até aqui no contexto, né? Estamos aqui com 20 minutos. Nós tínhamos que chegar no contexto do tema central da noite, né? Fazei ao próximo
o que quiser de o que o próximo vos faça? Em que contexto Jesus nos ensina? Em que contexto da época em que Jesus vivia? Em que contexto aquelas pessoas que estavam ali ouviam? Enfim, aquilo encontrara em Davi um eco muito grande no seu, que ele já tinha esse entendimento pelo próximo. Fazei ao próximo que pronto. Já era a resposta para Davi, e ele não fala, né, mas ele cruza esse olhar com Jesus, que também vamos tentar entender nessa descrição do retrato de Jesus, mas ele não fala, ele cruza o olhar com Jesus. E como Jesus assevera, né, conheço nominalmente a todos os quais o Pai me entregou. A todos. Ninguém foge, né, a essa amplitude, por assim dizer, né? E olha, né, um planeta aí de 8 bilhões de seres encarnados. Fora a população desencarnada. Mas se a gente for aprofundar também, a hora extrapola. Enfim. E ali Davi não fala com Jesus, mas sente, né, o cruzar aquele olhar. E Jesus entende. Porque Jesus não cura a Davi, cura Jonas. Não precisou, Jonas, naquela presença e no olhar de Jesus, e seguindo ali o pedido, sem palavras, de Davi, Jesus cura a Jonas, que imediatamente, né, paralítico, cego, imediatamente sai dali cantando hosanas a Deus, agradecido, encantado, mas era o último, lembramos, era o último. Simão Pedro é o último. E não foi Davi curado, foi Jonas. A partir daí, Jacó já começou a censurar Davi. Por que você permitiu, deixou que curasse a Jonas e não você? Jacó, que era todo dúvida, Jacó que não queria levar Davi, é outro ponto de reflexão também, né? O quanto a dúvida, mas Jesus, né? Tua fé te curou, tua fé te curou. Então, em quantas necessidades, ou em quantas dores, ou em quantas dificuldades nossas, primeiro colocamos a dúvida, e lembrando, né, automaticamente nós vamos a Tomé, né? Mas também, se formos abordar o nosso horário, Tomé, também numa das aparições de Jesus, ou materializações de Jesus. Acredita porque vê. Bem-aventurado é aquele que acredita sem. E quantos de nós também queremos ver para crer? Né? Ou com esses olhos que a terra há de comer. Né? E aí Jacó volta para casa, porque não tinha outra opção, não tinha outra condição. E ao longo do caminho criticando Davi, que sereno. Davi, para ele, Jonas ter conseguido ver Jesus e os movimentos, ele não. Ele vira Jesus, Jonas nem isso. Ele movimentava os braços ajudando Jacó nas atividades da casa. Jonas nem isso. E aí, né, se pararmos um pouquinho para refletir, né? O que podemos movimentar e mover, né, com os nossos braços, os nossos pés e o corpo em condição de equilíbrio. Mas também é outra reflexão. Vamos nos ater ao assunto, não é? Não que não esteja dentro do contexto, mas é pela disciplina do horário. Enfim, aquela viagem de dificuldades imensas outra vez chega ao lar. Nada mais, e Jacó reclamando de Davi, mas nada mais tem a não ser reconduzir.
Davi da maca improvisada ao seu leito. E Jacó então vai em direção de Davi para sustentá-lo, e quando ele vai segurar Davi, para sua surpresa, mais ainda para Davi, acredito que não, Davi também estava curado. Davi também fora curado. Aí já entramos num outro tratamento também, né? Esse tratamento à distância que Jesus já tinha realizado com o centurião, né? Que encontrando com Jesus, Senhor, cura a meu servo que está em casa. Eu irei. Não, Senhor, a minha casa não é digna de receber. Mas se vós quiserem e disser que ele fique curado, e assim Jesus, né? Nem Israel vi tamanha fé. Quero. E quando o centurião chega em casa, o servo está curado. Então, é outra abordagem, né? Mas também dentro do assunto também. Então, Davi também estava curado. E aí, aqui dentro do nosso tempo, nós vamos então agora a esse retrato de Jesus, de uma personagem conhecida. Em Roma, no arquivo do Duque de Cesadini, foi encontrada uma carta de Públio Lentus. Públio Lentus, que está lá há 2000 anos, 50 anos depois, né, que Emmanuel vem nos dizer acerca dessa personagem, de sua reencarnação, e é Públio Lentus que conviveu com Jesus, né, que vem nos trazer essa descrição. Legado na Galiléia do imperador romano Tibério César. Eis a carta que é um retrato fiel de Jesus. Existe aos nossos tempos o homem ao qual vive de grandes abundâncias. Existe ao nosso tempo o homem que vive de grandes virtudes. Vive de grandes virtudes. Lembrando Davi, e como Davi, havia uma mulher de nome Verônica ou Berenice, conforme alguns autores trazem, e essa mulher sofreu fluxo hemorrágico há mais de 12 anos. E também como Davi, desenganada pela medicina de então, também com alguns ungüentos, medicamentos, chás, mas... E também o diagnóstico, né? Que ela não tinha cura. Aquele tempo e ao tempo de Jesus, pela pouca informação ou pela desinformação, não é nem pouca, né? Pela desinformação, a regra do corpo feminino era tido como algo impuro, a regra mensal. E naqueles dias, a mulher era considerada impura. Então, esses dias, né, que perpetua até hoje dentro do quadro do organismo feminino, das dificuldades, já vem, né? Então, tem o rastro de história, né, daqueles dias. A mulher, então, era impura. Ela, Verônica, era tido como um castigo de Deus. Então nós vamos vendo como a tradição vai vindo desde épocas remotas. Castigo de Deus. Como que poderíamos estar, né, numa condição de sermos castigados por Deus? Mas também são nuances do estudo que, se a gente fosse aprofundar, não conseguimos ler aqui na íntegra. Mas então, e aquela mulher sem forças, exaurida, mais de 12 anos, ela ouve como Davi a falar em Jesus. Não lá no Sermão do Monte, mas em todos os lugares, né? Judeia, Cafarnaum, enfim. E ela vai. E novamente, né, numa turma no entorno de Jesus, né? A busca de novo, né? Então todos os instantes é esse, né? Jesus na multidão sugando, mais uma vez, né?
leva 3 anos se preparando para conviver conosco. Quem iria deixá-la aproximar para ser curada por Jesus? Ninguém. Ela já era repudiada. Era um castigo de Deus. Mas ela se embrenha na multidão. E quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para a caminhada, Simão Pedro sempre do seu lado. Alguém me tocou, né? Alguém me tocou. Senhor, no meio de tanta gente, empurra. De mim saiu virtudes, corroborando com o que Emmanuel nos diz, né? Então, o quanto nós vivemos de virtude, né? Podemos até, de novo, né, na nossa zona de conforto, mas ele é Jesus. Então vamos lá. Estamos comentando, né, de Paulo e Estevão também. É quando Paulo, né, nos diz: vivo ao final da caminhada, mas já não sou eu quem vivo, mas o Cristo é que vive em mim. Mas ele é Paulo. Percebamos que Paulo vai, né, ao longo da caminhada nos dizer, ele, Paulo, né, insensato homem que sou, quando eu vou fazer o bem, o mal já está em mim. Então é a luta diária, né? É esse entendimento do quanto dessas virtudes nós já conseguimos construir. Várias delas, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não, amai-vos uns aos outros, enfim. Mas também, se formos falar das virtudes de Jesus, vamos extrapolar o nosso tempo. Chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham, e nela tem estado. Em verdade, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e muito belo no aspecto. Ressuscita os mortos. Então nós vamos ver que pela tradição também, desde aquele tempo, né, já vem a origem, né? E nós vamos ter esse entendimento, essa percepção, em Lázaro e na filha de Jairo, né? Mas eu não vim derrogar a lei, já nos ensinou Jesus, mas dar prosseguimento. Jesus em nada derroga nesse sentido de retornar à vida aquele que já estava em uma condição. E em Lázaro, em realidade, ele vai despertar da catalepsia, né? Vai despertar de um sono, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente, aqui no final da descrição, em relação a essa ressuscitar os mortos. Enfim, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e muito belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto que aquele que o vê são forçados a amá-lo ou temer. Lembra que Davi, logo no começo, quando ele chega e quando ele vê, né, há tanta majestade no rosto que aquele que os vê são forçados a amá-lo ou temê-lo, né? Amá-lo ou temê-lo. Em Davi, logo ele se identifica, já encontra uma paz. E o temer? Quando Jesus desce do Monte Tabor, que também é uma passagem muito bela, está no Boa Nova, que também está dentro desses livros, né? Obras do Francisco Xavier em ordem cronológica. No Boa Nova, Humberto de Campos, Francisco Xavier, ele vai abordar essa passagem, né, do Monte Tabor. Fica o convite então para ler pelo nosso tempo. Mas quando ele desce do Monte Tabor, na manhã seguinte, um pai traz um filho endemoniado, como está no Novo Testamento. Ele descreve que é lançado à água, lançado ao fogo. Jesus se aproxima, esclarece, e ali, né, o pai já sai abraçado com o filho. À noite, Simão Pedro, sempre na sua impetuosidade: Senhor,
Porque até Jesus chegar do Monte Tabor com Simão Pedro, João e Tiago, os demais discípulos estavam ali há horas tentando esclarecer, amparar e nada de conseguir. Senhor, nós fizemos tudo o que vós nos ensinaste. E Jesus, então, para essa classe de espíritos, porque era um caso de possessão, é necessário muito jejum. Então aí, essa condição, né? Não é uma condição da maceração física, que a gente respeita o entendimento. Essa condição é a condição moral, que nós vamos ver em um outro episódio chamado a cidade de Gádara ou Gadara, que era uma cidade que só tinha acesso pelo mar, distante pelo mar. E Jesus, de novo, e chegando a Gádara ou Gadara, logo à entrada da cidade tem também um outro endemoniado, também um quadro de possessão, e logo à entrada da cidade, Jesus o recebe, ou ele vem a Jesus, com as correntes partidas, que nada o segurava, corrente, ele estava lá afastado na gruta. E ali, quando Jesus se aproxima, que queres conosco? Que tens a ver conosco? Jesus, que tem a ver conosco? E então Jesus esclarece e ordena, né? Olha, não o medo, mas o esclarecimento. E eles então pedem a Jesus que o mande, porque ele tem uma vara de porcos ali por perto, né? E Jesus vá, e eles então vão se lançar à vara de porco, que vai ser lançada ao precipício. Alguém que está ali tomando conta daquela vara de porcos vai então dizer aos criadores, que chegam e expulsam a Jesus, né? Manda Jesus entrar no barco de volta, né? Porque para eles a preciosidade era a vara de porcos, né? Aquele possesso que ali estava, que foi esclarecido, que foi curado, né? Pede para ir com Jesus, mas Jesus diz não era o momento. Ele vai permanecer o resto da sua existência propagando agora sobre Jesus, não mais num quadro de possessão, não mais num quadro de desequilíbrio. Olha o temer aí, né? De duas formas, né? Os espíritos obsessores que ali estavam, que se retiraram, mergulhando na vara de pó, comandando a vara de pó, e os outros também que expulsam a Jesus, né? Já neste tempo. Enfim, amar ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa, bem madura, distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzente. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos na forma e uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. Minha gente, tudo que eu encontro sobre Jesus, espírita, não espírita, feira de livros antigos, sebo, essa mensagem aqui mesmo, que é a oferta da casa da Fraternidade Felipe Web, lá em Guarulhos ainda. Assim que eu tive acesso, eu plastifiquei e estou com ela guardadinha, mas é fácil encontrar na internet, quem quiser depois se dedicar à leitura mais detida. Retrato de Jesus de Públio Lento na internet, vai aparecer logo a mensagem. Enfim, e nessas obras espíritas e não espíritas, deixa eu ver a hora, em nenhuma delas eu encontrei nenhum traço de nenhuma leve doença em Jesus, dor de cabeça. É realmente o ditado mente sã e corpo são. E se alguém tiver alguma obra aí sobre Jesus que registre alguma leve dor ou doença, me empreste, eu prometo que devolvo integralmente. Como eu não consigo, eu peço para tirar cópia e devolvo.
porque não tem. Se tiver, me empresta. Por quê? Em nenhuma delas. Perfeita saúde em todos os instantes. A barba espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito especioso e grave, né? É aquilo que Davi, logo quando chega à presença e olhar de Jesus, distante. Ele estava distante inicialmente. E quando ele pede ali, né, sem palavras, que Jesus cure a Jonas, ele tem em si que Jonas não tinha nem a oportunidade, porque nascera cego, de vê-lo. Para ele, o ver Jesus, para ele já tinha lhe trazido um amplo entendimento. E aqui está corroborando que diz aqui: seu olhar é muito especioso e grave, os olhos graciosos e claros. O que surpreende é que resplandecem no rosto como raios de sol. Porque ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende apavora, quando ameniza faz chorar. O olhar como raios de sol. A virtude que a gente estava se reportando lá, dentre elas no começo, em que ele coloca, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, se a luz que há em ti não sejam trevas. Se forem, quão grandes trevas serão. Olhos de ver. Então Jesus tinha essa amplidão, ou essa virtude. E o nosso olhar como tem sido, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará envolto em trevas. E quando resplende o seu olhar, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Fazer-se amar, tanto nessa mensagem de Públio Lentulus, né? Públio Lentulus, mas era o Emmanuel que estava ali, né? Então a gente já vê que desde esses primórdios já tinha muito a nos informar, né? Faz-se amar. Jesus faz-se amar. Então não é aquele amor que espera ser amado. Não é aquele amor que espera ser compreendido. Não. É o contrário. Ele faz-se amar. É quando ele então nos indica, né? Se me amas, já nos dá também esse caminho. Guardai aos meus mandamentos. Se me amas, guardai. E os mandamentos vai nos levar exatamente à conclusão de Paulo de Tarso. Vivo, mas já não sou eu quem vivo, mas o Cristo é que vive em mim. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. E nós vamos ter Jesus no Horto das Oliveiras, exatamente, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Não era, talvez, ou a questão de entendermos que ali lhe pedia, né? Que não houvesse a crucificação, que não... Tudo isso ele já antecipara minutos antes da última ceia, inclusive convidando ajuda, né? O que tem de fazer, faze logo. Mas se formos abordar, aí a hora vai embora, nos 15 minutos finais. E quando nós vamos vê-lo também chorar, e aquele choro,
e afastar o cálice, era exatamente o quanto ele já previa de dor e sofrimento. Minha gente, 2000 anos já foram suficientes para nós? Quais eram as condições do mundo que vivia Jesus quando aqui esteve? De domínio, de guerra, de perversidade, de maldade, de querer sobrepujar os outros povos, dominar e escravizar. Muitos ricos, muitos pobres, outros muito pobres. A compararmos o mundo quando Jesus esteve aqui e o que era o mundo naquela época, a compararmos o mundo de hoje, os quadros de novo aí de guerras bem mais amplas, de destruição em massa, de concentração de riquezas, de exploração, de querer tomar o território, como na Rússia e na Ucrânia e tantas outras guerras. O que mudou? Em 2000 anos. Então era isso que Jesus, afasta de mim esse cálice. E vamos ver chorá-lo de novo do alto da cruz. Não a crucificação. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nunca ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belo. Na palestra contenta muito, mas faz raramente. Como que ia palestrar se o povo só queria de novo, sugar, retirar? Como? Que tempo tinha? Que tempo tinha? Mas a gente faz um convite nessas palestras de Jesus. Existe uma obra chamada Jesus no Lar, Nélio Lúcio, Francisco Cândido Xavier, que também está nesse blog, Obras do Francisco Cândido Xavier, em ordem cronológica. E Jesus no Lar, Jesus estava à casa de Simão Pedro com os discípulos, e Jesus ali presente e os discípulos viajando na maionese, na conversação improdutiva. E aí Jesus os reúne, e ali, como registra Nélio Lúcio, é então o primeiro evangelho no lar, porque Jesus chama a atenção, Ei, se acheguem aqui. E aí, a cada noite que realizava o evangelho no lar, está consolidado nessa obra, Jesus no Lar. Por sinal, uma ótima obra para nós estudarmos no nosso evangelho no lar. Fazemos aqui? Nós aqui que estamos acompanhando esse estudo, todos nós aqui fazemos o nosso evangelho no lar. Então Jesus aproveita. Então fica o convite, Jesus no lar, e vamos ver o quanto de palestra ali tem uma oportunidade que não é normal, como o Publio Lento falava aqui, nos diz aqui, disse que nunca ninguém ouviu rir antes de chorar. Tem os braços e na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele alguém se aproxima, verifica que é muito modesto na presença e na pessoa. Muito modesto na presença e na pessoa. É o que ele exatamente nos convida, Nosso horário. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Encontrarei repouso para as vossas almas. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Corrobora, Não tem tempo para abordagem de tanta beleza,
mas corrobora. Muito modesto na presença, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essa parte uma donzela tão bela. Se for abordar agora Maria, aí Mauro vai pedir para eu sair. De letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Preste atenção, né? Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. De letras se faz-se admirar. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Eu fico imaginando se a gente, em vez de ter crucificado Jesus, tivesse aproveitado Jesus. Se tivéssemos nos colocado da ciência, ele nunca estudou nada e sabe todas as ciências, o quanto já teríamos evoluído. Minha gente, o nosso horário ele avança, mas vamos refletir. Vivemos um momento de transição em que os trabalhadores espirituais nos retratam nas mensagens, nas redes sociais, pelo Divaldo e outros tantos mesmo. Momento de transição em que aqui serão esses de nós, que seremos deportados, por assim dizer, né, para outros. Lembrando lá, por isso a importância do sermão do degredados, por assim dizer, os mansos herdarão a terra, também lá no Sermão do Monte. Então, quanto de beleza. Então chega esse momento, né? Mas chama também a atenção que junto ainda vai haver, está havendo, já estão aqui espíritos missionários que virão nos ensinar. 2000 anos ainda não foram necessários. Nós não conseguimos ainda andar com as nossas próprias pernas. Não aproveitamos Jesus, Moisés. E a doutrina espírita nós aproveitamos, minha gente? No Conduta Espírita, André Luiz nos chama a atenção. Quem já tem alguns minutos de leitura espírita já tem um roteiro para toda a vida. Ainda vamos necessitar da presença desses missionários que virão aqui nos ensinar a terceira revelação. Teremos, por assim dizer, agora uma quarta, palavras minhas, viu, gente? Da minha pouca e pobríssima interpretação. Uma quarta revelação agora. Então necessitaremos de quê? De mais 2000 anos, mas será aqui o mundo de regeneração? Mas vamos pelo nosso horário, mas há muito a refletir. Ele caminha descalço, sem coisa alguma na cabeça, caminha descalço em todos os lugares, Judéia, Pérez, descalço. E nós hoje temos a condição, né, além das estradas, das estruturas das ruas, ônibus, van, na medida do possível, quem fez por conquistar o ônibus, o avião, Jesus a pé. E quantos obstáculos colocamos muitas vezes para o servir, para ser útil, mas também é outra nuance, por assim dizer. Muitos se riem vendo assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Em sua presença, tremem e admiram. Há muito aqui, mas já chegamos no final. Porque eu leio o relato todo. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por essas partes. Segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina que ensina esse Jesus, a segunda revelação. E aproveitamos e ouvimos a terceira revelação.
disse, para finalizar, disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Nunca fez mal a ninguém, mas na hora de Jesus ou Barrabás, foi Barrabás. E as nossas escolhas atuais, os nossos caminhos, também é Barrabás ou é Jesus? Pôncio Pilato lava as suas mãos. Não vejo nada mais. Se não fosse bandido, lhe diz a populacha, se não fosse bandido, não teríamos trazido a voz. E Pôncio Pilato vai lavar as suas mãos. E nós? E nós? Estamos lavando as nossas mãos? Minha gente, eu tenho a certeza que vocês hoje já, pelo o estudo sobre Jesus, já se sentiram e exerceram a caridade com os ouvidos e com os olhos, para estar nos tolerando com a nossa arenga. A gente quer agradecer muito a paciência conosco, a bondade do ouvido e do olhar, e a Mauro a oportunidade de trabalho. Caminhamos aqui para 3 minutos finais. Fica o convite e nós fazemos a nossa prece. Mais uma vez, vamos nos transportar para os nossos grupos, para as casas espíritas, e nesse transporte vamos lá nos encontrar no salão, na sala de paz, e através desse nosso transporte e através da prece recebermos o amparo e o auxílio do mundo espiritual. Fica o convite mais uma vez, como no começo. Vamos orar juntos. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, que as suas bênçãos ao final do nosso estudo, desse encontro, sobre o amparo dos trabalhadores espirituais e o patrono Caiba Chuta, que esses instantes possam ser de tal forma como a cada um que comparece naqueles momentos junto a Jesus, possam também ser significativos em nossa vida. Seja, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, nos ensina Jesus. Que aflição nos encontramos, ou que motivação nos encontramos aflitos, mas de que forma nos condicionamos a receber o esclarecimento, o amparo, o fortalecimento, a certeza de que, mais uma vez, nos ensinava Jesus nesse instante do Sermão do Monte, a cada um segundo as suas obras. E que, de uma maneira significativa, as obras nos trouxeram a nossa condição atual, mas que, de maneira significativa, estamos nos dedicando às obras atuais, às construções, quando Jesus entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E por essa porta que chegamos à reencarnação atual, qual tem sido também a nossa escolha? Que esses instantes assim possam nos trazer minutos de reflexão, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, é sem sombra de dúvida
o melhor roteiro a ser seguido, na esperança de construção de dias melhores em nossas vidas. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos trabalhadores espirituais e do grupo de estudos Cai Baixo, é que pedimos o ensejo, a concessão e o amparo para concluirmos a esses instantes da noite de hoje. Que assim seja. E assim, meus amigos, a gente quer agradecer imensamente mais uma vez aqueles que tiveram um pouquinho, que permaneceram conosco, que vão em algum momento ver um pouquinho, enfim. A gente agradece imensamente. De alguma sorte chegue a vocês o estudo da noite de hoje. A gente quer agradecer imensamente e agradecer a Mauro mais uma vez a oportunidade de trabalho. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Fazei ao próximo o que quiserdes, o que o próximo vos faça. Uma boa noite. Até a próxima oportunidade.